Amém. O Mateus de novo, está falando ali a Lani. Queridos, minha mãe esteve internada por 12 dias no hospital. Sábado retrasado, quando eu não lembro, nós estávamos aqui. E aí meu irmão ligou de madrugada que minha mãe tinha tido um AVC. E ela foi internada, ficou 12 dias. E eu quero passar para vocês um pouquinho, porque esse tempo no hospital me trouxe muitas lições, muitos ensinamentos. E um deles foi que, nesses 12 dias, do hospital, ela tem recordação apenas dos últimos 2 dias. Dos 10 dias anteriores, ela não tem recordação. E lá, nós estávamos numa clínica com 10 mulheres internadas, 10 mulheres internadas. Não posso falar que o hospital é um convênio, mas não é um hospital que a gente possa recomendar. Mas a equipe médica, a equipe de enfermagem, eu nunca vi igual. Nunca vi parecia que eles todos tinham sido treinados para isso. Parece até que foram treinados aqui na Comur. Era um tratamento incrível. O tempo todo, não só com a minha mãe, mas com todas as que estavam ali, as doentes. Era meu amorzinho, queridinha, minha querida, o tempo todo. Mas a minha mãe fez história ali, né? Ela fez história. Teve um dia que, já na véspera dela ficar mais lúcida, foram 9 enfermeiros, a equipe da UTI, foram lá no quarto visitar a minha mãe. Dona Vilminha, queridinha, meu amorzinho, vozinha, o tempo todo, gente. Eu falei, como uma pessoa, assim, todos eram bem tratados. E a minha mãe era de uma forma extraordinária, o tratamento que fizeram com ela. Falei, como pode ser uma pessoa tão querida assim? E, assim, ela ficou fora do ar a maior parte do tempo. Mas eles viam beleza nela em tudo. Aí o Ronaldo falou assim, não é porque ela era mais velha? Falei, não, tinha uma senhora de 93 anos lá, tinha uma de 86 anos, minha mãe tem 82. Obrigada, Marcos. E uma das coisas que me marcou, assim, coisas que me marcaram, né? Em tudo, mesmo fora de ar, tudo que faziam pela minha mãe, ela falava, obrigada, com a vozinha assim, bem desaparecida, até ela recebeu alta na quinta-feira, e ela, obrigado, se vai arrumar o travesseiro dela, obrigado, se vai dar uma injeção nela, ela tem, assim, as veias dela estouram muito, muito mesmo. Então, ali judiando tal, e ela, obrigado por tudo, trocando a fralda dela, e ela, obrigado, Jesus abençoe. Mas uma coisa que meu irmão me fez logo de cara notar é o seguinte, na UTI ela estava completamente fora de ar. Mas em alguns momentos ela falava. E ela falava de Jesus o tempo todo. Como uma pessoa pode estar fora de ar e falar de Jesus o tempo todo? Jesus é bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E na primeira noite que eu fiquei com ela, de madrugada, teve um momento que ela teve um surto de alucinação, um surto psicótico. Então ela ficou violenta e ela gritava muito, muito mesmo. 2 horas da manhã, ela gritando com uma força extraordinária, e ela gritando. Eu falei, mãe, depois, quando ela, nos últimos 2 dias, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a senhora deu um bafão aqui no hospital. A senhora deu um bafão, porque ela gritava, Jesus, me tira daqui, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus, lindo, Jesus, tem... Falei, mãe, o hospital teve que saber que a senhora era evangélica, dando aquele bafão, e todo mundo sabia, a senhora podia gritar outra coisa. Ela falou, Deus, Jesus. Foi o tempo todo assim.
E quando ela fica sozinha, porque eu fiquei 2 dias na casa dela, e quando ela fica sozinha, eu ouço ela orando o tempo todo orando. E nem sempre ela está consciente, né? Mas teve um pastor que estava lá, na hora que eu fui para o refeitório para comer, e esse pastor sentou junto com a gente. Ele estava lá com uma senhora de 93 anos. Isso é uma das coisas que eu quero passar. E eu falei, o senhor está com a sua mãe aí e tal? Ele falou, não, eu sou genro dela. Falei, o senhor é genro? E passa assim, porque um homem numa enfermagem com mulheres, ali tem que dar banho, ela tem 93 anos. Tem que dar banho, tem que trocar fralda, tem que fazer tudo. O senhor é genro? Ele falou, ela tem 6 filhos, mas nenhum deles vem. Falei, eles moram em outra cidade? Não, eles moram aqui em São Paulo. E vem eu que passo o dia com ela e o filho que vem e passa a noite. Eu passo o dia, ela passa a noite. E ele fala muito alto, o pastor da Assembleia de Deus, falou, minha irmã, o amor de muitos esfriaria, o amor do povo esfriou. E ele tem razão, porque ele falava assim, olha, nós temos um grupo na igreja, ela participa de um grupo, e o que você vê no grupo, quando você coloca o anúncio, né, da pessoa que está doente, o que você vê no grupo é, nós vamos orar. Eu vou orar, irmão. Ela queria a visita das irmãs da igreja, mas as irmãs falam, nós vamos orar. Falou, pede para as irmãs virem me visitar. E o pastor falou, elas continuam dizendo que não dá para vir, mas elas vão orar. E a minha mãe foi ontem, ela queria muito que as irmãs da igreja dela viessem orar, mas ela esqueceu o nome das irmãs, ela esqueceu o nome de todo mundo. E ela falou, ela ficava, eu preciso saber, eu quero que as irmãs venham aqui. Eu quero que as irmãs venham orar comigo, não é por mim, é comigo. Procura as irmãs e tal. De repente ela lembrou de um pastor que ela tinha, que a igreja dela muda de pastor com muita frequência. E ela lembrou o nome de um pastor. Eu achei, liguei para ele, falei, olha, eu sou a filha da irmã Vilma. Ah, irmã Vilma, queridos, faz 3 anos que esse homem foi pastor dela. Ele está em Valinhos, ele não está mais lá na igreja que era dela. Foi irmã Vilma, eu contei o que aconteceu, eu falei, pastor, a única coisa que ela quer é que as irmãs venham orar. E ele falou assim, olha, eu vou te passar o telefone do pastor novo de lá, e a irmã entra em contato. Falei, vou fazer melhor, irmã. Eu mesmo vou falar com o pastor de lá, para ele enviar as irmãs e o pastor ir lá. E quando eu for em São Paulo, eu vou visitar a irmã Vilma. Queridos, nós como igreja precisamos demais de mudanças radicais. Precisamos demais de mudanças radicais. Eu com o coração apertado ali com a minha mãe e ao mesmo tempo com o coração apertado com a Neia, que aqui todos conhecem. E ali eu acompanhando o tempo todo. Eu fui no hospital na segunda-feira, porque na quarta eu já estava indo para São Paulo, e eu ficava 4 dias lá no hospital com a minha mãe, dia e noite, a maior parte do tempo sem dormir. Então, eu fui lá visitar a Néia, porque eu queria dar um jeito de ajudar naquela situação dela. Orei com ela, e a nossa oração, a minha oração foi que isso tudo que está acontecendo para atrasar a sua cirurgia, que seja Deus trabalhando para que você não esteja na gravidade de vida ou morte que você está mesmo. E foi o que aconteceu. O que eu aprendi foi na fala daquele pastor. Queridos, quando você ouve falar de alguém, quando eu ouvi falar de alguém, não importa, tem uma senhora lá de 86 anos, não, ela tem 87 anos, uma japonesinha linda, ela fica desacordada o tempo todo, eu não sabia que podia ficar velho tão bonito assim, do jeito que ela é. E ela é muito bonita, mas desacordada o tempo todo. E a filha dela, durante o dia, fica uma cuidadora, e à noite vem o genro. E às vezes vem uma filha, ela tem 2 filhas. E a filha dela falou assim, olha, ela estava na UTI esse tempo todo, ela tem Alzheimer, que gerou um monte de outras doenças, e
os médicos na UTI falaram assim, nós vamos mandá-la para o quarto, porque ela vai morrer e aí a família tem acesso para vir visitar com mais frequência. A cuidadora veio no dia que ela veio para a UTI, para o quarto, e começou a ligar para a gente e falou, olha, está acontecendo uma coisa aqui que eles não sabem explicar, ela está se recuperando. Ela falou, eu não acredito. A gente veio para casa, já preparou o caixão, já preparamos o cemitério, já preparamos tudo, ela está recuperando. Ela ligou para a irmã dela e falou assim, a mãe está recuperando, você acredita? Fala, não, está mesmo. Então, a família, a cuidadora falou assim, eles estão loucos da vida que a mulher não morre, sabe? E a cuidadora falou assim, olha, não importa se ela tem 86 anos, ela está viva. Eu tinha um jargão que eu aprendi, que já está fazendo hora extra. Está fazendo hora extra. Com quantos anos a pessoa morreu? Tinha 80, tinha 70. Ah, viveu bastante. Quem aqui já pensou assim ou já falou assim? Queridos, a pessoa está viva. A pessoa está viva, ela não morreu. Se o pessoal do hospital pensasse assim, eles não iam tratar com tanto carinho. E eu presenciando ali. Então, nós precisamos ter uma renovação de mente em relação a isso. Eu mudei nesse tempo de pensar, quantos anos já? Que bom, viveu bastante, descansou. Descansou? Às vezes a pessoa não descansou, se ela não estava com Jesus, não descansou. Ok? E esse foi alguns dos ensinamentos que eu tive ali no hospital. E que nós sejamos diferentes, né? Então, mas hoje a palavra se chama infiltrados. Essa palavra, eu já passei para a Ana o tema há mais de um mês, para não quererem dizer que eu estou passando agora, mais de um mês e alguns dias eu já tinha passado e a Ana já tinha feito a capa, né, do que nós vamos falar hoje. E eu já tinha falado qual era a série que eu queria falar hoje. É uma série que eu vou trazer e que vai ser surpreendente e chocante, tá bom? Mas em todas as coisas eu vou pedir que você, como igreja, em vez de você falar, você se permita se analisar e conferir com a Bíblia. Não tenha pré-julgamentos, não tenha umas ideias pré-concebidas, para que você não perca o que Deus quer falar. Eu procuro ter a minha mente muito aberta para permitir Deus vir falar coisas que eu achava que estava certa e não estava. Eu vejo alguns textos, por exemplo, quando Sara traz Agar, ela pensou que estava certa. Em nenhum momento ela pensou, eu quero acabar com tudo, eu quero ferrar com a minha família. Não, ela pensou que estava certa. E Uzá, quem lembra de Uzá? Quando Davi vem transportando a arca do Senhor, quando os bois tropeçam e a arca vai cair, que ele segura a arca, ali em nenhum momento ele pensou que estava fazendo a coisa errada. Ele queria ajudar, ele queria não deixar a arca cair. Na verdade, o erro foi de Davi, que fez daquela forma, e quem morreu foi Uzá. Tá certo? Então, tem coisas que eu fui buscar, porque não entendia, e vi Deus falar comigo as áreas em que nós erramos como igreja, e por isso nós fomos atingidos. Mas a misericórdia de Deus nos permitiu permanecer. Então eu vou trazer coisas que você pode dizer, poxa vida, você está errada. Permita-se deixar, pesquisar na palavra, investigar na palavra e ver se está certo. Hoje não vai ser, eu creio que a palavra que eu vou trazer hoje não vai ser tão chocante como as demais da série que eu vou trazer. Mas vai ser chocante. Tá bom? Não só para nós aqui, mas para muitos pastores que acreditam que estão fazendo certo, mas não estão. E lembrando disso, quando eu era da Igreja Batista, eu fiquei lá até me casar. E eu fui criada na Assembleia de Deus.
Em algum momento, eu era uma pessoa que eu queria muito saber, então eu buscava muito, eu visitava muito fora dos momentos da minha igreja, que só tinha culto no domingo, mas era de manhã e à noite, eu ia na escola dominical e à noite, e na quarta-feira tinha culto de oração, eu ia. Segunda-feira, queridos, eu estava no CPP, que era Ademar de Campos, e não esqueci o nome do outro, Azaf Borba. Era segunda-feira, eu estava lá, e não só neles, mas em outros também eu estava lá. E em algum momento eu ouvi sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu fiquei muito, muito constrangida com aquilo. E eu pensei o seguinte, olha para mim assim, eu pensei o seguinte: se eu for perguntar para o meu pastor batista se existe o batismo com o Espírito Santo, ele vai me falar que não e vai me dar referências bíblicas. Se eu for perguntar para minha avó, que é a Assembleia de Deus, ela vai me falar que existe o batismo com o Espírito Santo e vai me dar referências bíblicas. Cada um vai dar o seu ponto de vista com referências bíblicas. Estou enrolada, já sei. Vou perguntar para Deus. Mesmo naquela época que eu não sabia ouvir Deus, eu falei, vou perguntar para Deus. Em algum momento Ele vai me falar. E comecei nessa minha busca para saber sobre o batismo com o Espírito Santo. Até que, por fim, eu entendi que aquilo era real. Comecei a buscar, me tornei uma buscadora do batismo com o Espírito Santo profissional. Até que em algum momento Deus veio e falou que eu não precisava buscar algo que já era dado, que já tinha sido dado para mim. E eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo de uma forma que não foi igual às minhas amigas receberam. Eu esperava um sobrenatural, uma coisa chocante, e não foi. Então, alguns anos atrás, eu comecei a ouvir algumas pregações que me deixavam confusa. Comecei a ficar confusa. Eu ouvia um pastor que eu admirava muito, que falava, olha, nós temos que trazer para a igreja palavras de encorajamento, palavras de conforto, palavras de ânimo, e é só isso. E eram palavras boas, palavras extraordinárias. Mas eu ficava confusa, porque a Bíblia não fala só isso. E eu, meu Deus, e algumas palavras, algumas ministrações que eu comecei a ouvir, e eu falei, tenho que perguntar para Deus, Senhor, o que é o certo? O que está errado? O que está certo? O que não está? Mostra, revela, fala. E Deus falou, Deus começou a falar. E é sobre isso, essa série que eu vou começar a ministrar para vocês, sobre a igreja de Cristo na Terra. Não é sobre a comunidade evangélica de Sumaré, mas sobre a igreja de Cristo e o que nós, como comunidade, fomos atingidos. Aconteceu nesses últimos anos de nós pararmos de ver a igreja como espiritual. Então, nós deixamos de encarar muitas coisas em que era o diabo que estava agindo no meio, e a gente colocou aquilo tudo no crédito do emocional, da pessoa, a pessoa, e tratando ali como forma humana, deixando de ver as investidas de Satanás na vida das pessoas. Então, por exemplo, crianças tendo pesadelos à noite, tendo visões, tendo confrontações com espíritos malignos, e a gente não falava mais disso. Crianças sendo atingidas por espíritos malignos, e a gente não falava mais disso. Situações no meio das famílias acontecendo, e eram espíritos malignos trabalhando, e nós não falávamos mais disso. Nos anos 80, 90, se falou muito de libertação, de batalha espiritual, mas nesse tempo o diabo ficou tão livre, leve e solto na igreja, que ele não precisa mais trabalhar. Ele está trabalhando de uma forma aberta, total, livre, descontraída, sem que os cristãos vejam o que está acontecendo. Então, uma das explicações quando Satanás veio falar com Eva lá no jardim, ele usou aquela fala com Eva. Mas depois, quando Caim mata Abel,
O diabo não precisou falar, ele já tinha se estabelecido. Isso é uma das explicações como o diabo se infiltrou na igreja e ele não foi confrontado. Ele trabalhou livre, leve e solto, levando os crentes da forma que ele queria e ninguém percebeu. Ou melhor, ficaram todos... nos disfarces, as pessoas ficaram cegas com o que estava acontecendo. Então, hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre isso. Tem linguagens que estão na igreja que nós aqui não estávamos conhecedores, mas são coisas novas, mas que não são tão novas assim. Por exemplo, quem já ouviu falar de teoria crítica? Quem já ouviu falar de leitura ampla? Quem já ouviu falar de cristianismo progressista? De evangelho progressista? Ok? E hoje eu quero começar falando de um tema que pode até ser confrontador, mas não é tão chocante quanto os próximos que eu vou trazer. Mas vocês têm que entender o que seria cristianismo progressista ou evangelho progressista. Eu vou pedir para a Ana colocar o primeiro slide, por favor. Se depois, na edição, der para colocar esse slide, eu vou ler aqui. Diz assim: cristianismo progressista é o nome dado a um movimento do cristianismo protestante contemporâneo, caracterizado pela disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, e pela forte ênfase na justiça social. Não é só a questão sexual, tem outras questões envolvidas aí, nós vamos falar sobre isso. O segundo slide, por favor, fala também sobre cristianismo, ele vem da teologia liberal. A teologia liberal começou no século XIX, e foi essa teologia liberal que trouxe a frieza espiritual que está na Europa. Ok? A Europa, a maioria das grandes catedrais lá virou discoteca, não existe mais discoteca, né? Virou coisas seculares, tá? Por causa da teologia liberal. O que fala a teologia liberal? Nega a inspiração divina das escrituras. Hoje, o cristianismo progressista fala, uma das palavras que eles mudaram, termos que foram mudados, inspiração. Eles disseram, a inspiração nós sabemos que é o sopro de Deus falado para os homens que escreveram a Bíblia. E a teologia progressista, o cristianismo progressista diz que inspiração são palavras bonitas que te inspiram na sua fé. Sutil. Eu quero que vocês permaneçam acordados, porque isso, na última vez que eu preguei, gente, eu senti uma forte guerra espiritual. Tem gente rindo, mas uma forte guerra espiritual. E existe uma forte guerra espiritual, eu sei que não é aqui, queridos, mas existe uma forte guerra espiritual para que nós não percebamos o que está acontecendo com a igreja. Quando você descobre, você já foi envolvido nisso aí, porque isso começou a baratinar minha mente. Eu comecei a ficar, meu Deus, será que eu estou certa? Negação da divindade de Cristo, negação da exclusividade da salvação somente através de Jesus, universalismo, todos serão salvos, negação das verdades básicas do cristianismo, pecado, salvação. Deixa isso aí um pouquinho. Tem um pastor que eu acompanhava, eu acompanhava muito, eu tenho vários livros dele. E ele, de uma forma, ele começou a ser ferido de igreja, ferido pelas igrejas. E ele começou a se debandar para a questão de dizer que você não precisa de igreja para ser salvo. Daí ele começou a ir daí para pior. Hoje ele não chama mais pastor de pastor. Ele se refere a pastor como líder espiritual. Aquele líder espiritual daquela casa. E ele fala abertamente que você não precisa ir para a igreja para ser salvo. Aliás, igreja é lugar de opressão. Ele diz abertamente que você tem que entender que, na verdade, muita gente que você pensa que iria para o inferno, você vai encontrar no céu. Que não precisa ser crente para ir para o céu. Ele fala isso. Eu comecei a falar, nossa, não é verdade que tem muita gente que está jejuando e nem vai para a igreja? Tem muita gente que está orando e recebe milagres
e nem é crente e vai pensar que eu vou ter tanta surpresa assim, começou a baratinar. Então, essa teologia liberal diz que todos serão salvos. No final, não, essa questão de céu e inferno não existe. E a salvação não é só através de Jesus. Então, você pode ter ídolos, mas se você for uma pessoa que ama Jesus, você vai ser salvo. Pode passar o próximo slide, por favor. Nós reconhecemos, a fala dessa teologia progressista. Reconhecemos a fé de outras pessoas que têm outros nomes para o caminho que as leva a Deus. E reconhecemos que seus caminhos são verdadeiros, da mesma maneira como nossos caminhos são verdadeiros para nós. Parece confuso? Quem já ouviu isso? Eu ouvi muito. Eu estou ouvindo muito isso. Todos os caminhos levam a Deus. Certo? Compreendemos que o partilhar do pão e do vinho em nome de Jesus seja uma representação de uma antiga visão do banquete de Deus para todos os povos. Todos serão salvos. E o próximo já é o livro? Tem um livro que, se você pedir pela internet, ele é barato e é fininho. E ele vem rápido e seria recomendado que vocês lessem. Gente, nós chegamos num momento de guerra espiritual que nós precisamos muito aprender de Deus. Precisamos muito saber os 10 mandamentos da esquerda cristã, tá? Chama Michael Kruger. Mas se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Pedindo para a internet, estudem. Porque eu comecei a entrar num emaranhado que eu comecei a questionar se eu estava certa. Mas como eu venho num cristianismo tão fundamental e tão fundamentado, aquilo começou a me deixar em alerta. Eu queria saber. Porque isso vem de uma maneira sutil. Ele vem como fumaça debaixo da porta. Você nem percebe, mas ele está lá. No cristianismo progressista, eles dizem que a Bíblia é um livro escrito pelos humanos sobre Deus. E a teologia histórica diz que a Bíblia é um livro escrito de Deus para os homens. Está difícil entender, vocês estão entendendo? A Bíblia é um livro escrito de Deus para os homens, e não um livro escrito dos homens sobre Deus. E isso está bombardeando aí fora. Eles estão falando que existe um outro evangelho, e é uma desconstrução da fé cristã. O que eles dizem? Que a igreja, quem já ouviu que a igreja é opressora? Eu ouvi tanto isso nesses dias, ouvi tanto, que eu comecei a questionar a minha liderança espiritual. Meu Deus, eu sou uma opressora. Nós somos opressores, Ronaldo. A igreja, não é que a igreja é opressora mesmo. A igreja oprime, a igreja restringe, a igreja fere. Que você vai numa igreja que tem uma multidão de pessoas e você perguntar quem são aqui os feridos de igreja, 90% vai levantar a mão. Oi? A igreja faz lavagem cerebral. A igreja cobra aluguel através dos dízimos e ofertas. Mas essa teologia vem de Marx, do Karl Marx. É a revolução de Marx. É o marxismo cultural, que define a humanidade em dois, oprimidos e opressores. E isso infiltrado dentro da igreja. A igreja é opressora. Nós não precisamos da igreja para seguirmos a Deus. Tem redefinição de vários termos historicamente evangélicos, como a inspiração, por exemplo. Eu vou passar um slide daqui a pouco, ainda não, mas eu queria falar com mais extensão, e vou falar em outras palavras, sobre a questão do LGBTQIA+, mas não tem mais agora, peraí, deixa eu ver. Não, agora, LGBTQIAPN+. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dizer o que é essa sigla. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, que são os estranhos, intersexo. O A, eles disseram que é agênero,
assexuais e aromânticos. O P é pan ou poli. O N é não binários. E não binários e mais. Não binários quer dizer, não pode ser definido dentro do binarismo de homem e mulher. Ou seja, não existe homem e mulher, você não pode ser definido como homem e mulher, tá? E, então, o que que significa LGBT... Peraí, eu me perco. LGBTQIAPN. O A, esse agênero, assexuais e aromânticos, eles mudaram agora há pouco tempo. Nos Estados Unidos, eles estavam como... O A são os aliados. Aliados. Quem são os aliados? Os pastores estão muito confusos sobre se a gente pode ou não falar sobre sexualidade. Então, o que que os pastores... Vamos ver se vocês já viram essa linguagem. Vamos ver. Olha, eu não odeio os homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho parentes homossexuais. Eu amo todos eles. Eu só não aceito o pecado deles. Queridos, isso tem uma sutileza tão grande que são os aliados que eles queriam. Os pastores não querem falar. Não, eu não tenho. Não, eu amo todos. Tenho até amigos, tenho parentes. Esses são os aliados que fazem parte do LGBTQIAPN+. Mais. Então, isso aqui é só uma parte do que um pastor, os pastores, eles estão muito confusos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem pastor renomadíssimo falando o seguinte: nós não sabemos o que falar, se está certo ou não. Daqui a 3 anos, nós vamos ter mais consciência do que falar e aí nós falaremos. Quando a Bíblia é extremamente claro, tem a leitura ampla, tem grandes nomes do mundo evangélico que têm tido reuniões e eles têm falado e alguns preferem esperar. Tem pastores falando assim, sem sociologia e sem ciências sociais, a Bíblia não faz sentido. Alguém está entendendo? Sem ciências sociais e sem ciências humanas, ciências sociais, a Bíblia não faz sentido. Por isso estão falando de redefinir a Bíblia, de reescrever a Bíblia, tirando alguns temas. Ninguém pode falar sobre essas coisas hoje. Então, eu vou falar sobre o pessoal, os como que é? A turma nova, millennials, os milênicos, eles têm uma forma de pensar que eles têm um 11º mandamento, é que você tem que ser carinhoso e gentil. 11º mandamento. Você tem que ser carinhoso e gentil. Então, você não pode falar sobre temas. Você não pode falar sobre pecado. Só que nós sabemos que nós não precisamos de filósofo, sociólogo, psicólogo para completar o que nós entendemos sobre humanidade, sobre Deus, sobre a Bíblia. E o que tenho visto de psicólogos com o microfone na mão falando em púlpito, sociólogos, filósofos, os pastores, os coaches foram ficando de lado. Quero pôr o outro slide para falar sobre a igreja, cristianismo progressista, tá bom? E como é o cristianismo histórico. Primeiro, cristianismo, isso aqui vale duas mensagens, valem 2 mensagens. Eu vou resumir porque eu quero caminhar, tá bom? O progressista diz que Jesus é apenas um modelo de vida. O que acontece com o cristianismo progressista é que eles não falam uma mentira, eles falam uma meia-verdade, tá bom? Jesus realmente é um modelo de vida, ele tem que ser o nosso padrão de vida. Mas ele não é só isso. Jesus é o Deus que deve ser adorado e obedecido. Todos esses têm versículos que os progressistas usam com a interpretação deles e muito mais versículos do histórico para confrontar tudo isso. O 2, o homem em sua essência é bom. Olha para mim aqui. Nós tivemos uma igreja em Campinas há mais de 20 anos atrás, ótima igreja, maravilhosa, gente. E o pastor,
eu não podia pastorear, porque o Ronaldo ainda não era pastor, pedi ajuda para o pastor, ele trouxe um casal de São Paulo. E uma das filosofias deles era o seguinte: o homem é essencialmente bom. Então não deixava nós cantarmos, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz de novo. Eu falo porque o homem é bom. A essência do homem é boa. O homem é essencialmente bom. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas. E aí não deixava mais cantar essa música. Mas a Bíblia fala, o homem em sua essência é mau. Daí você pode procurar todos os textos da Bíblia que falam, o homem já nasce em pecado e ele tem a sua essência má. Você não começou a ficar, eu pelo menos comecei a ficar confuso, falei, nossa, eu fico falando que a essência do homem é má, mas o homem na sua natureza, na sua essência é bom. Quando tem alguém precisando de ajuda, todo mundo se levanta para ajudar. Mas em sua essência o homem é mau. 3, busque a reconciliação e rejeite o julgamento. Queridos, o que falam sobre essa turma que julga, quer julgar. Essa turma que fica julgando os outros. Essa turma só quer saber de julgar. Meia verdade. Nós temos que buscar reconciliação, porque nós temos o ministério da reconciliação. É uma meia verdade. Mas busque a reconciliação e confronte o faltoso. Em amor, mas confronte o faltoso. Eu não quis trazer todos os temas aqui, todos os textos bíblicos, mas existem muitos. Quarto, o comportamento amável está acima do ensino correto. Fruto do Espírito. Não é para a gente ser amável? Não é para ser amável? Nós temos que ser amáveis, gentis, cordiais. É verdade, temos que ser. Mas aí a rejeitar o ensino correto? Qual é a verdade bíblica? A reflexão, não. O comportamento amável é fruto do ensino correto. Ok? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. De pé, quero orar. Vamos lá. Se tem gente que sabe orar aqui, sabe fazer batalha espiritual, então, por favor, ajude. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, invocar o teu poder sobre este povo e pedir que a graça, o favor do Senhor seja sobre todos. Veste-os com toda a armadura de Deus. Coloca o capacete da salvação e que venham anjos de guerra para estarem pelejando pela palavra sendo semeada nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amém. 5. A reflexão humana é preferível à verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Qual é a verdade absoluta, gente? Quê? Tá bom, quem mais quer falar? Qual é a verdade absoluta? É a palavra. Palavra de Deus, as Escrituras. É a verdade absoluta. Mas eles estão falando que debater é mais importante do que a palavra. A reflexão humana é serva da verdade absoluta. 6. A espiritualidade pessoal está acima da comunidade, da igreja. A espiritualidade pessoal serve à comunidade. Vamos falar sobre isso, que aqui está falando sobre os desigrejados. Eu comecei a pensar que igreja não era necessária. Será que é? Porque eu ouço tanto. Será que igreja é esse lugar de opressão? Esse lugar que amaldiçoa, que fere, que magoa, que maltrata? Será que igreja é necessária? Que aqui está dizendo, a minha espiritualidade pessoal, eu sei da minha comunhão com Deus, eu sirvo Deus lá em casa, eu oro lá em casa, eu vou em algumas reuniões de oração, que não são de igreja. Esse pastor, ele odeia tanto igreja, mas ele começou com um pensamento. E aí foi começando a degringolar. Esses grandes nomes começaram com um pensamento. E começaram a duvidar se aquilo era verdade. Queridos, a igreja e Jesus são inseparáveis. Jesus é o quê? Nós somos um
corpo, certo? Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça. Quando você está lá na sua casa, você pode até ser um corpo, mas você está ligado a uma igreja local. Porque Jesus não vai levar um dedo, ele não vai levar um braço, ele não vai levar uma mão, ele vai levar um corpo, a igreja local, reunida. Ele vai levar um corpo, e você tirar a igreja é como você decepar o corpo da cabeça. Porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E eu comecei a pensar que eu estava errado, de tanto que foi martelado esse negócio. De tanto que é falado. A igreja é opressora, a igreja é opressora, a igreja fere, a igreja machuca. Olha só aquela igreja do diabo. É o que eu mais ouvi. Não só da nossa igreja, mas da igreja de Cristo. Falando contra a igreja. Agora, a igreja é perfeita? Em que lugar da Bíblia está escrito que a igreja seria perfeita? Nenhum lugar. As cartas de Paulo foram escritas porque tinham problemas na igreja. Jesus, quando escreve as cartas lá no Apocalipse, é porque tinham problemas na igreja. Igreja não é perfeita e não vai ser até que Jesus a purifique e leve. Mas aqui na terra, a igreja é imperfeita. Só que Jesus e a igreja são inseparáveis. Estão entendendo? Como explicar esse negócio de desigrejados? Cara, porque eu fiquei confusa. Eu cheguei a falar para o Ronaldo, ô tal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer dessa forma. Será? Ainda bem que ele é mais sensato que eu. Porque eu sou impulsiva, ele não. Ele está fincado no chão. Ok? Está fincado na palavra. Olha a palavra de Deus que diz: a espiritualidade pessoal serve à comunidade. Então a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus é para servir a igreja. Não é para viver a parte da igreja. Próxima. Cristo é importante, mas a sua igreja não. Já falamos sobre isso. Tem gente, há muita gente falando, eu amo Jesus e eu odeio a igreja. Tem muita gente falando isso. Cristo e sua igreja são inseparáveis. 8. Busque a paz e evite o confronto. Os cristãos estão com medo de falar de guerra. Tem que ser de paz e amor. Mas lá no Efésios capítulo 6 manda colocar armadura. A armadura coloca para quê? Para colher flor no jardim, gente? Coríntios, segundo os Coríntios fala das armas da nossa milícia. A gente põe armas da nossa milícia para quê? Para ir para o restaurante comer? Não, é para guerra. É guerra contra as pessoas? Não, é guerra contra as atividades espirituais no mundo espiritual. Estão ouvindo? 9, o amor justifica tudo. Bom, tudo agora é amor. Vocês não amam. Eu vi teve várias muvucas essa semana na internet, no YouTube, né? O cara falando, não me ama, é por isso que eu saio da igreja, porque eu estava ali para louvar o Senhor, eu amo o Senhor, e ela não me ama, eles me odeiam, é por causa dela que eu estou saindo da igreja e não volto mais. Cara, é homossexual, namora com outro, e estava no altar. E aí, o amor justifica tudo. É verdade? É verdade? Olha lá, o amor sacrifica tudo. É porque eu amo que eu deixo de fazer e de ser coisas que eu não posso ser. É porque eu amo que eu obedeço. É porque eu amo que eu sacrifico. O amor tudo pode. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Não, vou me divorciar porque não me ama mais. Não amo mais. O amor tudo suporta, tudo crê. E 10º, a vida neste mundo é o que importa. Tem dessas frases motivacionais, né, que os crentes ficam compartilhando e curtindo
na internet. Esta vida é o que importa. Tem outras formas de falar sobre isso. Essa vida é o que importa? A vida importa sim, a vida é preciosa. Você não pode querer jogar ela fora. Você tem que agradecer a Deus por ela, vivê-la bem. Você tem que servir a Deus com ela. Mas a vida no porvir é o que importa. Porque aqui é como a flor que nasce de manhã e à tarde já morreu. E é a eternidade que conta. Isso a igreja progressista é infiltrada na igreja. Eles tratam o pecado como psicologia. Não é pecado, é um problema. Você não tem um pecado, você tem um equívoco, porque você é essencialmente bom. E se você não for para a igreja, não liga não, porque você vai para o céu a si mesmo. Se você não reconhece quem você é, você não precisa de um salvador. Você pode tudo. Mas você é de Jesus. Você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, falar o que você quiser, porque você é de Jesus e está tudo bem. Vocês estão entendendo o evangelho que foi se infiltrando na igreja? Como é que isso se colocou dentro da igreja? E eu quero ler uns textos para falar sobre isso. Atos capítulo 20, verso 29, por favor. Atos 20, 29. Desculpa, porque eu sei isto, que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, tem outras traduções que falam, lobos devoradores, que não pouparão ao rebanho. Entrarão no meio de nós. Queridos, existe uma guerra externa e interna. A externa é aquela assim, olha aqui para mim. A externa fala assim, se você começar a pregar sobre sexualidade na igreja, vão te mandar prender ou vão te processar. Essa é a guerra externa, que está lá fora. De boa, a gente leva de boa. O problema é quando ela é interna, quando ela entra como fumaça por baixo da porta. Com várias coisas que eu vou começar a apresentar, além da teologia progressista. O problema é quando ela entra e começa a se infiltrar no meio da igreja. Está falando de lobos devoradores no meio da igreja, que não vão poupar o rebanho. Só que eles entram com capa de cordeiro. Paulo fala que são anjos que vêm transfigurados, são demônios que vêm transfigurados em anjos de luz. E você acredita, porque eles estão parecendo que são anjos. Eu lembro de uma vez que uma irmã tinha sonho, ela contou para o missionário Soares, falou, eu sonho com Jesus toda noite. O missionário falou assim, quê? Me conta o sonho. Ele aparece para mim toda noite para me ensina a noite toda. Ele vem bonito, com uma túnica branca, resplandecente, ele vem tão lindo, tal. Ele falou, irmã, a palavra de Deus diz que a túnica de Jesus está salpicada de sangue. É? Naquela noite, ele apareceu para a mulher com uma túnica salpicada de sangue. Só que a mulher já sabia e repreendeu, era demônio. Então, eles não veem as claras. A imagem que a Ana colocou é ali um lobo, um demônio, olhando o rebanho. E o rebanho precisa ser ensinado. Você precisa entender que entrarão no meio de vós, lobos devoradores, que vão começar a ensinar uma teologia que está sendo desconstruída. Uma fé desconstruída. Essa imagem tem tudo a ver. Nós ficamos anos com demônios atacando sem entender. Até que teve aquela experiência lá em casa que eu achei fantástica. Eu e o Ronaldo na cozinha, um corredor grande para chegar na porta da sala. Não tinha, era o final de tarde, não tinha vento, não tinha nada. E a porta ficava aberta e tinha um negocinho na porta que fazia barulho. Nós ouvimos a porta fazer... Ela tinha aberto. Aí o Ronaldo falou assim, o Nado chegou. Eu falei, mas não é hora do Nado chegar. Nado. Aí o Ronaldo foi ver, não é ninguém. Não era ninguém e não era vento. Porque ali no meu corredor tem uma correnteza de ar tremenda, uma porta com a outra. A da frente e do fundo se unem. E não tinha vento. E se você fala assim, pode entrar. Pode entrar. A turma
legal assistindo filme de terror, jogando videogame de terror. Gente, sambando, a igreja está sambando. Na mão do diabo, sem problema nenhum. Está sambando na mão do diabo, adulterando, gente no louvor que sai com a namorada para ir para o motel, está de boa, porque tudo pode, Jesus é meu, eu sou dele. E eu quero falar muito das infiltrações dele, que vieram. Outro texto é Judas. Judas só tem um capítulo, então eu vou ver o verso 1 e o verso 3, que fala a defesa da fé, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados a Deus Pai, está falando de um povo só, os cristãos. 2, misericórdia e paz. 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Tem uma tradução que fala batalhar diligentemente, ou seja, batalhar com ferocidade, bravamente. Nós temos que nos levantar e batalhar pela fé. Nós precisamos defender a nossa fé. A gente precisa defender a Deus? Precisa, gente. Deus não precisa de defesa. É a nossa fé que nós precisamos batalhar por ela. Porque se você não batalhar por ela, você vai fazer coro com o evangelho progressista. Com o mundo lá fora, você vai fazer coro com eles. E é defender a sua fé. Tem nome de cristianismo e apresenta meias verdades. É uma falácia. Sabe o que é falácia? Falácia é aquilo que parece que é verdade verdadeira, mas é uma mentira. É falácia. Tratam, e a reconciliação, e aí eu vou encerrar agora. A gente não tem que amar, não pode julgar. Lembra quando Jesus... Aí eles usam um texto, um dos textos usados é quando Jesus julga a mulher adúltera e Jesus. Lembra? Quando Jesus levanta a cabeça, todos os opositores tinham ido embora. Jesus pergunta, cadê os teus opositores? Ela fala, todos foram embora. Ela falou, nem eu te condeno. Beleza? Jesus não condena ninguém, Jesus é pai. Primeiro que ele não é pai, ele é filho. Jesus é bom, ele é amor, Deus é amor. Só que omitem a última parte do versículo que diz, vai e não peques mais. Tem um julgamento aí. Vai e não peques mais. Os que são de Jesus mesmo não serão enganados. Eu quero terminar com esse texto de Josué capítulo 1, verso... Eu não sei, nós contamos quantas vezes está escrito ali uma palavrinha. Josué capítulo 1, verso... eu não falei o verso, né? Começa do verso 7, por favor. Tão somente esforça-te e tem muito... Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ele fala, esforça-te. Outra tradução fala assim, olha, seja forte, e seja animado, seja valente. Querido, você quer ir para o céu ou para o inferno? Você não vai poder ser desanimado, agora você vai ter que se levantar e batalhar pela tua fé. Eu vejo a minha mãe, queridos, ela tem tanta história de heroísmo na fé dela, que eu já planejei o que eu vou falar por ela. Ela falou, Néia, quando você falar do meu testemunho, você grava para depois falar para mim. Eu quero ouvir como é que foi. Ela riu tanto que eu falei para ela do bafão que ela deu. A senhora deu um bafão que até quando a senhora estava psicótica, louca de pedra, a senhora estava gritando por Jesus. Tem misericórdia! Jesus! Até louca de pedra ela estava gritando por Jesus. Inconsciente, insana, gritando por Jesus. Sabe, batalhe pela sua fé, seja forte, seja valente, não desanima. Agora, verso 8.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. 9. Não te mandei ele? Esforça-te e tem muito bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deixa aí, por favor. Olha, Deus fala assim, olha, seja forte, seja animado, não tenha medo, não seja medroso e não seja um cara assustado ou uma mulher assustada, que se assuste com tudo. 4 coisas. Coragem, valentia, né? Força, não fique espantado, não fique assustado e não tenha medo. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Uma pessoa corajosa não fica assustada, uma pessoa corajosa não tem medo, pode até ter medo, mas enfrenta o medo, não é um desanimado e é forte. Quando Davi dá a última instrução para o filho dele, Salomão, ele fala aqui, meu filho, seja homem. Nessa minha série, pretendo trazer sobre a questão de como é ser homem. Como uma mulher pode falar sobre como ser homem. Só por uma coisa, porque eu tenho um marido que é homem e tive 3 homens. Só por isso, criei 3 homens. São perfeitos? Claro que não. Quem é aqui? O Bruno diz que é, em Cristo. O Mateus também é. Tem mais algum homem perfeito aqui? Nós estamos tentando, né? Nos escondemos em Cristo. Nós nos escondemos em Cristo. Então, aqui Deus está falando assim, agora é hora de você se levantar, porque Deus está chamando para consertar as coisas. Deus está nos chamando para consertarmos as coisas. E Ele está dizendo, seja forte. E é luta, estamos em guerra. Vamos ficar de pé. Eu vou encerrar pedindo para vocês, nas próximas coisas que eu vou falar da série, elas vão ser muito estranhas, porque são coisas que vocês com certeza estavam completamente certos de estarem certos. E nós estávamos completamente errados no erro, graças a Deus, porque pela misericórdia de Deus, nós chegamos até aqui e estamos de pé. Estamos de pé. Queridos, não é a vida aqui que importa, ela é preciosa, tá? Mas é a vida eterna que importa. Para onde você vai? Quem vai para o purgatório aqui? Você, Eico? Não, queridos. Nós não podemos mais nos enganar. Tem um filme que eu sugeri para o pessoal da integração, vou sugerir para vocês. Queridos, o mundo está bafando, está bufando e bafando. Bafando e bufando. Cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Nas escolas não pode falar sobre Bíblia, não pode ler a Bíblia, não pode orar, não pode. Mas está com ensinamento sobre macumba, feitiçaria. Eu abri o Canva, que eu trabalho muito com o Canva, que é um aplicativo que faz imagens. Um dia eu abri, eu falei, uai, o que é isso? 90% das imagens feitas do Canva era de Umbanda, de feitiçaria. Nunca teve religiosidade no Canva. 90% das imagens feitas eram de Umbanda. Quem aqui não vai seguir as instruções do Senhor? Seja homem, seja valente, seja corajoso, corajosa. Finca o pé no chão. Eu quando fiquei ali sem saber, porque quem prega sobre essas coisas é gente que eu respeito. Eu falei, mas tem alguma coisa que não está batendo. O filme que eu quero indicar, eu indiquei para o pessoal do Integração, do grupo de integração, depois eles falaram, o mundo secular ficou horror, assim, eles foram para cima desse filme. É esse e o Sound of Freedom, o Som da Liberdade.
O Som da Liberdade, mas não é sobre esse filme, não. Ainda não chegou no Brasil, né? Tem que pagar se quiser assistir esse Som da Liberdade. Foram pra cima desse filme, para o povo não assistir. E o outro é Nefários. 21 de setembro vem o Som da Liberdade. E um filme que estava no YouTube, que é o Nefários. Ah, como eu quero que vocês assistam esse filme. Eu não sei como vocês vão assistir, porque removeram do YouTube. Claro que removeram. Tudo que fala de Deus, fala do mundo espiritual, que denuncia, eles removem. É um filme assim, não é terror, mas é assustador, que me despertou. Falei, olha quanto tempo eu fiquei, baixei as armas, porque eu sou de guerra, meu chamado é de guerra. Meu chamado é batalha espiritual. Eu sou de guerra. E fiquei, eu acho que uns 5 anos, sem falar de guerra espiritual. Assistam o filme Nefários, vale a pena. Se está fazendo toda essa muvuca aí na internet, é porque faz diferença. E na semana que vem, nós já tínhamos conversado sobre isso no domingo. Ronaldo e eu, não sei se nós chegamos a falar com o Bruno. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos começar um jejum de 21 dias. Pela igreja. Ah, mas está levantando esse jejum agora? Eu falei, não, não é agora. Nós já tínhamos planejado e o começo é segunda-feira que vem. E o objetivo desse jejum é para descobrirmos os ídolos no meio da igreja, que tem na sua vida e que tem na igreja. Vai ser para descoberto, denunciado e vencido. Nós vamos nos surpreender. Descobrir os ídolos que tem no coração, os ídolos que tem na igreja. Descobrir, denunciar e vencer. Primeira semana vai ser de carne. Carne branca pode? Não, carne é carne. Tá bom? Vai ter churrasco? Não. Só quando terminar esse jejum. Começa numa segunda, termina na outra segunda. A sábado já marcar o churrasco. Isso, a gente, antes de começar churrasco e quando terminar churrasco. Tu que gosta de carne. Segunda semana vai ser de massa, para vocês não vai ter problema. Pão é massa, Lani, pelo amor de Deus, é sempre a Lani. E a terceira semana é de doce. Depois a gente conversa, depois eu explico. Na próxima segunda, não amanhã, na próxima, jejum. E assistam Nefários, por favor. Que vocês vão entender muita coisa que acontece na sua casa, tá bom? Muita coisa que acontece na sua vida, na igreja, tá bom? Vocês vão entender. Então vamos orar. Quando nós terminarmos de orar, eu não vou mais terminar assim, termina o louvor e aí você abraça 200 pessoas e está encerrado. Mas hoje, como eu estou encerrando diferente, eu vou orar e nós vamos adorar o Senhor com essa música, cantar e estamos encerrados. Meu Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra e pedir que o Senhor esteja confirmando a palavra no coração de cada um. Que o Senhor esteja trazendo esclarecimento, abrindo entendimento, abrindo a visão, Pai. E nos dando, Pai, um novo tempo de firmeza na palavra. Firmeza, Senhor, na fé. Estarmos estabelecidos na palavra viva e verdadeira. Senhor, que nós não queiramos ter uma interpretação própria, mas queiramos só o que o Senhor tem escrito ali do jeito que o Senhor escreveu. Nós te agradecemos pela Tua palavra, damos ao Senhor toda a glória, todo o louvor, devolvemos ao Senhor a glória, a honra e o louvor. Obrigada, meu Deus, que cada um esteja guardado em Cristo Jesus, que eles comecem a denunciar, a perceber as infiltrações de Satanás nas suas vidas, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua família. E que eles estejam protegidos, nenhum mal lhes sucederá, nem praga alguma chegará até eles, em nome de Jesus, Pai. Amém.